Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Mas vamos abrir lá em Jonas, capítulo 3. A gente chegou na metade do livro de Jonas. E vamos ler dos versículos de 1 a 4. E a palavra do Senhor nos diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade no caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Amém? Vamos orar novamente. Senhor, muito obrigado, porque essa palavra está aberta diante de nós. Que o Senhor use ela para nos consolar, para nos transformar, para nos encorajar a sermos fiéis pregadores da tua mensagem. E é no nome de Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, cerca de 7 anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante lá em Belo Horizonte. Naquele ano, teve um dia que era chamado Dia da Evangelização Global. E aí eu e alguns amigos cristãos da faculdade falamos: vamos participar dessa parada aí que parece um negócio legal. E aí a gente foi lá para a Praça 7 fazer evangelismo. Quem conhece a Praça 7 sabe que lá é uma bagunça, né, gente? Lá se tem um lugar que você pode esperar qualquer coisa dali, é a Praça 7. Mas fomos nós evangelizar, e como era um dia que havia várias igrejas juntas, várias denominações, e era um dia que estava assim, sendo bem divulgado, então a gente não era o único. Eu fui com mais 3 amigos da faculdade, e aí tinha gente de todas as coisas, e ali eu tive uma experiência bastante interessante, em vários sentidos. O primeiro impacto que cheguei lá é ver que muito do que o pessoal estava fazendo ali não era evangelismo. Tinha gente ali oferecendo abraços grátis, tinha gente pintando a cara e fazendo malabarismos. E uma das coisas que eu me perguntei foi: será que as pessoas que participaram daquilo, que receberam aquele abraço, tiveram um contato real com o Evangelho? Então eu e os meus amigos, a gente decidiu fazer uma abordagem diferente. A gente começou a sentar com as pessoas na rua e começou a conversar com elas. E aí, uma das experiências mais esquisitas que eu tive foi conhecer uma budista no meio da Praça 7 e evangelizar essa budista. E essa budista tentar me evangelizar de volta. Foi um negócio muito curioso. Mas eu estou trazendo isso para a gente pensar um pouquinho sobre o que significa pregar o Evangelho, sobre o que significa a gente ter uma tarefa diante de Deus, uma tarefa da qual Deus nos chamou e nos comissionou. Porque a gente ouve uma frase e a gente acha que ela é carregada de sabedoria, e ela tem algo de bom, mas que a gente às vezes não percebe o quanto que ela é prejudicial. A frase é: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. E aí, o lado positivo dessa frase é o fato de que a nossa vida precisa convir com a mensagem que a gente carrega, precisa expressar essa mensagem. Mas o ponto negativo é que pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, é sempre um testemunho que precisa ser falado, que precisa ser pronunciado. Ninguém entende o Evangelho simplesmente por meio de um abraço. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que precisa ser falada, precisa ser apresentada. E é por isso então que aquele dia me acompanhou como um estigma de pensar: será que aquilo que a gente faz na igreja com o nome de evangelismo, muitas vezes é evangelismo ou não? Porque, na minha percepção, muitos ali estavam fazendo aquilo com a intenção certa, com o coração certo, mas do jeito errado. E a gente corre o risco, se nós queremos, então, fazer com que essa cidade seja alcançada por Cristo, de também, com a boa intenção, fazer a coisa errada. E aí eu li esse texto de Jonas, esse
início do capítulo 3, me faz pensar muito sobre isso. Porque Jonas aqui está agindo corretamente, mas talvez não do jeito certo. E a gente vai entender isso aqui. Mas vamos retomar aqui a história. Jonas, ele ouve e recebe uma mensagem do Senhor, pedindo para que ele vá a Nínive. E o que Jonas faz? Ele foge da presença do Senhor. E a gente tem acompanhado essa fuga da presença do Senhor por todo o capítulo 1. O modo como Deus, então, na sua misericórdia, tentou resgatar Jonas de novo. Primeiro por meio de uma tempestade. Depois por meio dos marinheiros que, embora sejam pagãos, expressavam um caráter mais nobre que o de Jonas. E por fim, Deus conseguiu resgatá-lo quando, sendo lançado ao mar, Jonas foi engolido por um grande peixe. E a gente viu semana passada um pouquinho sobre a experiência maravilhosa que Jonas teve naquele peixe. Aquele grande peixe do qual Jonas ficou ali 3 dias e 3 noites, foi o momento em que Deus tratou com o coração de Jonas. Foi o momento em que Jonas, no fundo do poço, no fundo do seu pecado, encontrou misericórdia. Encontrou a graça de Deus o alcançando. Encontrou o amor de Deus o trazendo de volta. E é por isso que então Jonas, ele ora dentro do ventre do peixe. E ele diz que agora, aquilo que ele havia negado a Deus, ele iria cumprir. Porque ao Senhor pertence a salvação. E então a gente tem uma cena que é, no mínimo, engraçada, se a gente for imaginar. Um grande peixe vomitando Jonas na praia. Um grande peixe que vomita Jonas. É muito curioso porque esse vomitar do peixe, ele expressa 2 coisas ao mesmo tempo. A gente sabe que a palavra de Deus nos diz que vomitar algo não é bom. E a gente sabe que vomitar é horrível, né? Mas a palavra de Deus nos diz que, nos usa muitas vezes a expressão de que aqueles que não agradam ao Senhor são vomitados de sua boca. Essa é a expressão que a palavra do Senhor nos usa. E essa é talvez uma forma de Deus dizer para Jonas que agora acabou a brincadeira. Não se agradeie desse joguinho de ficar te buscando. Obedeça. Mas é também uma manifestação da graça de Deus. Porque no meio daquela humilhação, Jonas está tendo agora uma segunda chance. Jonas está tendo uma segunda chance. E é o que esse primeiro texto vai nos dizer para a gente. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se da grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Se você olhar esses 2 versículos, você vai ver que há um espelhamento aqui. Jonas, ele se encontra na praia, agora vomitado pelo peixe, no mesmo ponto em que ele começou. Jonas se encontra agora na praia, no mesmo ponto. Mas o texto tem algo muito interessante a dizer. Pela segunda vez o Senhor disse. Ora, Jonas, da primeira vez, escolheu desobedecer. E o peixe trouxe de volta. E aí o peixe, ele prometeu obedecer. E agora Deus dá uma segunda chance. Percebe? Deus, ele está sendo aqui, agindo com misericórdia. Porque Deus, quando chama um pecador, e quando esse pecador se arrepende, Deus dá a ele uma nova chance. Deus é o Deus das segundas chances. A gente acha que as nossas desobediências e os nossos pecados nos impedem de tentar começar de novo. Esses dias para trás eu estava vendo no Instagram um vídeo de uma blogueirinha. E era uma menina que se vestia de maneira desapropriada, e ela tinha sua vida completamente voltada para a luxúria, totalmente voltada para a sua imagem provocante diante dos homens. E essa menina, ela se converteu. E ao se converter, ela se reformou, ela transformou a sua vida. Ela pegou os seus milhares de seguidores e agora ela falava de Jesus para eles. Ela não mais provocava, ela não mais incentivava o pecado, mas ela escolheu usar a vida dela agora para poder falar de Jesus. E o que foi curioso foi que muitos dos seguidores antigos começaram a pegar as fotos antigas dela, começaram a pegar ela nas baladas, nas festas, cair naquele chão de bêbada e pegando aquelas fotos e repostando e dizendo: tá vendo? Agora ela diz que é crente, agora ela diz que fala de modéstia, agora ela fala que tem uma nova vida, mas e os pecados aqui? E ela então
argumentou dizendo: tudo isso ficou para trás. Tudo isso ficou para trás, porque quando alguém se converte, quando a nossa vida é transformada, quando a gente conhece Jesus, não tem pecado que nos impeça. Quando Jesus nos dá uma nova chance, é um recomeço. Deus não se lembra dos nossos passados, dos nossos pecados antigos. Deus, Ele recomeça a relação. Deus diz: olha, você pecou, você fugiu de mim, mas agora eu estou te resgatando, estou te trazendo de volta. E ao te trazer de volta, eu estou te chamando para algo novo. Estou chamando você para algo novo. E é por isso então que aquela menina, para mim, ela deu talvez um dos maiores testemunhos possíveis. Porque o mundo tentou jogar o passado na cara dela. O mundo tentou jogar o pecado na cara dela. Mas ela agora não se abalou com isso. Ela não desistiu. Ela continuou no propósito. Ela disse: não, eu vou falar do Senhor. Vocês podem usar o meu passado contra mim o quanto quiser, mas quanto mais vocês usarem o meu passado, mais vocês estão testemunhando a mudança que Deus fez em mim. E essa é a verdade que a gente precisa ter, o entendimento que Deus tem para nós, que se nós nos arrependermos do nosso pecado, não existe lugar tão distante que a gente não possa voltar. Porque Jonas voltou do fundo do mar, do meio da tempestade. O Senhor levanta aqueles que estão abatidos. E é por isso então que depois dessa experiência que Jonas tem esse encontro com Deus no fundo do mar, Deus não desiste de Jonas. Jonas, sim, ele teve uma transformação, mas ainda assim Jonas precisa ser muito transformado. Mas Deus não escolhe outro mais capacitado, Deus não escolhe outro mais animado, outro mais disposto. Porque o coração de Jonas, a gente vai entender isso nos próximos capítulos, ainda não queria obedecer a Deus. O coração de Jonas, embora ele tenha disposto a obedecer, e ele foi, ele ainda assim não queria aquela missão. Ele ainda assim fica triste quando a missão é bem sucedida. E Deus poderia ter escolhido alguém mais animado, alguém mais capacitado, alguém que estivesse mais bem disposto, mas Deus não escolheu. Deus continuou insistindo em Jonas. Meu irmão, se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se o Evangelho já tocou seu coração, saiba, Deus não desiste de você. Deus não desiste. Porque se Ele te chamou uma vez, mesmo que você venha cair, Ele está pronto para te resgatar. Ele está sempre para poder se mostrar a misericórdia, o amor e a redenção dEle. Mas mais do que isso, Deus não salva a pessoa simplesmente com o objetivo da gente ser salvo pronto. Deus nos chama também para a sua obra. Deus não salva seguidores simplesmente, mas Deus salva discípulos. Deus não salva fãs, gente que gosta do Evangelho, gente que é amiguinho do Evangelho. Não, Deus salva discípulos. Deus salva gente que esteja disposto agora a andar neste mundo pregando esse Evangelho. Porque Deus nos chama a conhecer sua misericórdia, Deus nos chama para conhecer o seu amor, Deus nos chama para conhecer a restauração que Ele propõe a nós, para que a gente possa oferecer essa restauração, oferecer esse amor, oferecer essa misericórdia a outras pessoas. Deus, Jonas tem essa visão profunda da misericórdia de Deus. Jonas, lá no fundo do mar, ele tem essa visão tão profunda que ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Ele entende que ele não pode escolher a obra do Senhor. Ele entende que agora, por mais que ele não goste, por mais que ele não queira, ele tem que ir e obedecer. Por mais que aquilo doa no coração dele. E isso é interessante, gente, porque, pense comigo, Jonas não precisou, Deus não precisou de outra coisa a não ser Ele mesmo para quebrantar o coração de Jonas. Deus quebrantou usando uma tempestade. Deus quebrantou o coração de Jonas usando um grande peixe. Por que então Deus não poderia simplesmente quebrar o coração dos ninivitas, pura e simplesmente? Assim como Ele fez com Jonas. E esse é o grande mistério. Deus pode fazer a sua obra. Deus não precisa de nós. Deus não precisa que a gente pregue o Evangelho.
Ele quer que a gente faça isso, mas Ele não precisa. Percebe? Esse é o grande mistério. Deus não precisa, mas ainda assim Ele quer nos usar. Ainda assim Deus quer usar a gente que é falho, a gente que é pecador, a gente que tem o coração distante dele muitas vezes, que foge para poder fazer a obra. E Ele quer, e isso é um privilégio, isso é um mistério glorioso. Quando a palavra do Senhor nos fala para nós evangelizarmos, para nós pregarmos o Evangelho, darmos testemunhos de Cristo, é um chamado para um privilégio, para algo bom que Ele quer que a gente faça. É um chamado para a gente mostrar ao mundo essa relação que a gente tem com Ele. 1 Pedro 2,9 nos diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que Ele nos chamou para ser isso tudo? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito de Deus é nos fazer agora pregadores, é nos fazer testemunhos, é nos fazer anunciar, proclamar a salvação que Ele nos deu. Ele nos chamou simplesmente para a gente guardar essa salvação e agora eu vou viver essa salvação só para mim, sozinho. Não. Deus nos chamou agora para experimentar essa salvação e Ele nos convida a dizer ao mundo: Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é digno de ser adorado. Deus é digno de ser adorado. A gente é chamado a dizer essas verdades sobre Deus. Porque, meu irmão, você não precisa de um chamado missionário. Você já recebeu esse chamado. Você já recebeu esse chamado. A gente não precisa de um chamado, porque a gente pensa às vezes que o trabalho da pregação do Evangelho é um trabalho para os pastores. É um trabalho para o Pedro que a gente está mandando lá no Paquistão. A gente acha que o trabalho missionário é esse tipo de trabalho, mas não. É um chamado para todos nós, cada um de uma forma. Alguns vão ter um chamado específico para pastorear uma igreja. Outros vão ter um chamado específico para poder ir para o Paquistão. Outros vão ter ainda outros chamados. Mas a verdade do Evangelho nos mostra que nós já temos um chamado. Tem uma história muito curiosa de uma missionária chamada Sophia Miller. Ela era uma americana que veio para o Brasil evangelizar os indígenas da Amazônia. E aí ela estava ali plantando igreja muito tempo, e aí o povo não sabia disso, até que uma missão descobriu um monte de índio crente, e aí foi lá pesquisar de onde é que aqueles índios convertidos chegaram nela, e ficaram impressionados com o testemunho dela. E aí alguém perguntou para ela: como é que foi seu chamado missionário? E ela respondeu: eu não tive um chamado. Não teve um dia que eu acordei, hoje eu vou pregar. Não tive. Eu simplesmente ouvi uma ordem e obedeci. E aí então, meus irmãos, que a gente precisa entender que o único chamado que a gente precisa para pregar é o chamado da conversão. É o chamado de que Deus tocou seu coração. E que Deus tenha tocado seu coração. Agora você é um discípulo chamado a pregar o Evangelho, chamado a fazer discípulos, chamado a multiplicar esse conhecimento de Deus. É como se Deus estivesse te dizendo hoje: vá à grande cidade de Abaeté e clama contra ela. Deus chamou para ser luz, para impactar essa cidade. Nós estamos aqui para poder fazer com que essa cidade, os nossos amigos, as pessoas que a gente conhece aqui, possam também ter essa experiência com Deus, possam também conhecer o Evangelho. A gente precisa pregar. Hoje de manhã a gente conversou com as crianças na escolinha dominical sobre países em que a pregação é perseguida, em que a igreja é perseguida. A gente contou a história lá de um pastor chamado Milad que foi preso por pregar o Evangelho. E eu fico me perguntando: a gente é tão livre, a gente tem tanta liberdade, por que a gente não prega? Por que a gente desobedece à ordem do Senhor? Por que a gente é como Jonas, que foge desse chamado? Por que a gente não tira tempo para pregar o Evangelho também? Alguns vão dizer: pastor, mas eu não sei pregar, eu sou tímido, eu preciso de um curso. Você não precisa de um curso.
O treinamento que você precisa é entender o Evangelho. Não nos falta conteúdo. Nós não somos mal treinados. Sabe por que nós não pregamos tão bem ou não pregamos tanto? É porque, como Jonas, a gente não tem temor de Deus. É porque, como Jonas, a gente quer fugir. Porque, como Jonas, a gente não quer abrir mão do nosso conforto. A gente não quer abrir mão de alguma coisa para simplesmente fazer a obra do Senhor. É por isso que a gente é tão falho na pregação. Não é porque a gente não tem treinamento, não é porque a gente não sabe falar, é porque nos falta temor do Senhor. É porque nos falta, talvez, quebrantamento do nosso coração. É porque nos falta, talvez, uma experiência com Deus que seja tão profunda, que nos faça, então, olhar para o mundo e dizer: isso vale a pena. Isso vale a pena. E eu tenho começado a repensar muito sobre isso. Eu fico pensando, será que quando a gente não prega, se a gente de fato teve o nosso coração quebrantado, será que a nossa experiência é verdadeira? Porque se nós conseguimos um tesouro tão bom que é o nosso Deus, se a gente conheceu um Jesus tão maravilhoso, se Jesus fez uma obra tão maravilhosa na nossa vida, tudo tem que ser dele. A gente precisa compartilhar isso. Como a mulher samaritana que tendo encontrado Jesus, ela simplesmente esquece a sua água no poço e vai contar: eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias. Você encontrou o Messias. Mas ainda assim, tem algo errado. Se Jesus, se Cristo não é um assunto seu, com a sua família, com os seus amigos, eu não estou dizendo que a gente tem que falar só de assunto crente o tempo todo, viu, gente? Mas se Cristo não é um assunto, se você não fala do Evangelho, se não fala de Jesus para as pessoas que você ama, tem algo de muito errado na sua vida. Tem algo de muito errado na sua vida. Mas vamos continuar aqui. Não apenas Jonas nos ensina sobre chamado, mas Jonas também nos ensina sobre erros que a gente comete ao pregar o Evangelho. O texto continua dizendo: Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade no caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ok, a gente vê que a relação de Jonas foi diferente. Jonas, ele vai. Jonas ele não se dispõe mais para ir para longe da presença do Senhor. E ele de fato foi para Nínive. E a gente não sabe muito bem onde que Jonas foi vomitado ali pelo peixe. Mas alguns calculam, e a possibilidade é boa, de que talvez Jonas tenha sido vomitado em Jope, a mesma cidade onde ele pegou o navio. E aí é como se Deus estivesse dizendo: olha, você vai fazer o caminho todo de volta. E aí se calculam que ele tenha andado, porque sim, naquele tempo as pessoas andavam a pé. Hoje em dia a gente faz tudo de carro, né? E às vezes a gente não tem um carro para poder ir na igreja, como você, a gente nem vai, né? Mas não, naquela época era a pé. E ele andou 1.200 quilômetros de caminhada. Mas ainda assim, a obediência e a disposição de Jonas não são tão perfeitas. Jonas, ele vai, ele obedece. Mas ele não é que é contra gosto. A gente pode dar um desconto para Jonas. Por quê? Porque imagina, gente, aquele povo era um povo cruel. A gente vai ainda tentar entender um pouco a cabeça de Jonas no próximo capítulo, quando a gente for ver o capítulo 4. Mas pensa comigo, aquele era um povo cruel, um povo que era inimigo do povo de Jonas, um povo que estava o tempo todo tentando dominar ali. Era um povo, gente, que cortava a cabeça, empalava pessoas, deixava os corpos ali pendurados. Eu fico imaginando que talvez Jonas estivesse chegando na cidade e encontrasse ali na estrada um crânio humano ali, um outro osso ali de gente, uma pessoa pendurada aqui, morta. E aí era mais ou menos esse caminho, porque era esse o costume das pessoas, esse o costume dos povos violentos. Para dar aquela mensagem: não mexa com a gente. Não mexa com a gente. Então eu fico imaginando Jonas já olhando para ali, amedrontado, morrendo de medo. Morrendo de medo naquela estrada. Afinal, era aquele império cruel. Há também algo que Jonas não gostava deles. Isso também é um fato.
Mas pensa que nos mostra que Jonas ele fez esse trabalho meio mal feito. Não, já que é pai, eu vou fazer do meu jeito. E aí você se pergunta, de onde você está tirando isso? Começa que o texto nos diz que a cidade era muito grande e que ela precisava de 3 dias para ser completamente percorrida. Mas Jonas gasta apenas 1 dia. É como se Jonas estivesse passando rapidinho assim, só para ninguém ver, né? E aí a gente tem isso. Outro ponto é a pregação de Jonas. É um sermão, gente, que no hebraico são exatamente 4 palavras. Em português ainda dá um pouquinho mais, né? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Esse é o sermão de Jonas. Jonas está ali correndo 40 dias e Nínive vai ser destruída. 40 dias e Nínive vai ser destruída. Talvez não tão rápido que o povo nem entendesse, né? Andando pela cidade. E inevitavelmente a gente pode imaginar que sim, esse prazo de 40 dias que Deus ia destruir a cidade era algo que estava contido na mensagem que Jonas iria pregar. Mas perceba, gente, que embora essa mensagem tenha algo ali profundo sobre a ira de Deus, esse sermão de Jonas de 4 palavras diz muito pouco. Veja só algumas perguntas que esse texto e esse sermão de Jonas não responde. Primeiro, quem vai destruir a cidade? Vai ser destruída como? Por quê? Quais são os pecados que fizeram com que Deus se acendesse essa ira contra a cidade? Por que nós vamos ser destruídos? Quem é esse Deus que quer nos destruir? Quem é esse Deus que quer nos destruir? Como a gente pode se relacionar com esse Deus? E mais importante, como a gente pode evitar essa tragédia? Percebe? É um sermão curto. Jonas está querendo, de alguma maneira, sabotar a própria mensagem. E eu fico imaginando que talvez Jonas, ele tenha escolhido essas palavras com um prazer bem sadomasoquista, um prazer muito bom, de andar e dizer, vocês vão ser destruídos, vai tudo pegar fogo, porque ele odiava aquele povo, ele odiava aquela cidade. Ele odiava profundamente. Então talvez tivesse um prazer ali de dizer, vocês vão ser destruídos, a hora de vocês está chegando, 40 dias. Vou terminar de pregar aqui, comprar minha pipoca e ficar assistindo. Talvez seja isso. Mas Jonas não, Jonas ele simplesmente quis dizer, tinha prazer em contar isso. E se a gente for pensar, gente, quantos não são os pregadores hoje em dia que também são assim? Quantos pregadores não falam apenas da ira de Deus? Que tem um prazer inexplicável de dizer, vocês estão indo para o inferno. Não que seja mentira. Mas a gente não prega o Evangelho para simplesmente falar às pessoas do inferno. A gente prega o Evangelho para dizer às pessoas que existe um caminho para fora, que existe um caminho para longe. E esse é um modo muito errado de pregar o Evangelho. Gente que prega o Evangelho com a ira, mas que não prega a redenção. Mas existe ainda outro jeito errado de pregar o Evangelho, que é muito comum na nossa sociedade. É muito comum no nosso meio. Gente que prega o Evangelho dizendo que há graça sem arrependimento. Tem gente que prega que Deus te ama, mas que Deus não te transforma. Que Deus te ama, mas tudo bem você continuar no pecado. Que Deus te quer, e que Deus te ama, e que Jesus morreu por você. Sim, Ele fez tudo isso, mas que diz que você não precisa abandonar seu velho homem, que você não precisa se converter. E isso é muito errado, porque é gente pegando uma graça barata, uma graça que te salva, mas que não te transforma. E isso faz com que muita gente esteja caminhando para o inferno achando que está salvo, porque não teve uma experiência com Deus real, porque não teve um encontro com a verdadeira misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus que nos tira do fundo do poço do nosso pecado, a misericórdia de Deus que nos transforma, a misericórdia de Deus que faz Jonas, um homem que foge da presença de Deus, ser encontrado no fundo do mar e dizer, Deus, agora eu quero minha vida dedicar ao Senhor, o que com outra areia eu vou cumprir. Percebe?
Gente que, por um lado, gente que prega, vocês têm que ir para o inferno. Vocês têm que ir para o inferno tudo. Sem obediência, vocês vão para o inferno. Como se a nossa obediência nos salvasse. Gente que tem prazer de pregar a ira. De outro lado, tem gente que fica gritando: Jesus salva, Jesus é amoroso, mas que não transforma, que não diz arrependa-se. Arrependa-se. Que falta a mensagem de arrependimento. Porque o fato, gente, é que o Evangelho de Deus é o Evangelho completo. A gente não pode escolher entre a ira ou o amor de Deus para pregar. A gente tem que pregar a ira e o amor de Deus. Porque a mensagem do Evangelho é a seguinte: você é um pecador e seu pecado despertou a ira de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se, creia no Evangelho. Arrependa-se e creia que Jesus engoliu essa ira por você. Arrependa-se. Porque aqui tem tanto ira quanto graça. Porque Jesus Cristo tomou a ira de Deus por nós. Jesus Cristo fez aquilo que a gente não poderia fazer. E é por isso então que quando a gente vê isso e a gente vê o tamanho do nosso pecado e a gente pensa: o meu pecado foi aquilo que pregou Jesus na cruz. E se a gente entende que o nosso pecado pregou Jesus na cruz, então a gente tem que cair em choro, em lágrimas, dizendo: Senhor, me perdoe. Isso é verdadeiro arrependimento. O arrependimento que faz a gente entender que a ira de Deus que ia cair sobre nós não vai cair porque Ele propôs e proveu alguém para isso. Essa é a graça de Deus, esse é o Evangelho de Deus, o Evangelho que nos diz: arrependa-se. O Evangelho que nos diz: sim, você é aceito, sim, é de graça, sim, é pela graça, mas venha sair de onde você está. Venha sair desse pecado, venha ser transformado, venha participar de uma comunidade em que você é transformado e vive agora e experimenta agora essa graça de maneira plena. Esse é o Evangelho. Não é uma questão de pregar ira ou pregar amor, mas de pregar a misericórdia. E pregar a misericórdia é pregar Jesus. É pregar Jesus pagando o preço dos nossos pecados. É pregar essa transformação. É esse convite para a gente fugir da ira de Deus. Eu queria terminar com um detalhe muito interessante aqui nesse texto. A última palavra do sermão de Jonas é ele dizendo que Nínive será destruída. E essa é uma tradução muito boa. Mas essa palavra ela pode ser bem traduzida também como subvertida. Porque essa palavra ela é usada. É a palavra que Deus usa, por exemplo, quando ele destrói Sodoma e Gomorra. Mas essa palavra ela tem uma espécie de duplo sentido. Ela tem uma espécie de duplo sentido. E algumas traduções vão trazer subvertida. E é mais ou menos a ideia de que Deus vai virar aquela cidade de cabeça para baixo. E é muito curioso que é essa palavra que Jonas usa para ser destruída. Porque, de algum modo, embora Jonas estivesse ali simplesmente querendo pregar a destruição daquela cidade, quando ele prega a cidade vai ser subvertida, ele, sem querer, estava profetizando aquilo que aconteceu de fato. Porque Deus vai virar aquela cidade de ponta cabeça. O pior que Jonas tinha pregado, o pior que seja a mensagem de Jonas, ainda assim, por mais que Jonas não quisesse que a mensagem dele desse certo, ainda assim Deus vai tocar o coração daquela cidade. Deus vai tocar o coração daquelas pessoas. E ao tocá-las, aquelas pessoas vão ter um arrependimento muito profundo. E de alguma maneira Deus está virando aquela cidade de cabeça para baixo. Deus está virando aquela cidade que vivia do pecado, que vivia para matar outros, que vivia para simplesmente dominar, de cabeça para baixo. E essa mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho é uma mensagem que também nos vira de cabeça para baixo, também nos faz ter a nossa vida super envolvida, como a vida dessa blogueirinha que eu comentei, que teve a sua vida simplesmente transformada, simplesmente revirada de cabeça para baixo.
E o Evangelho é isso, gente. Há 2000 anos, homens dos piores tipos, homens da pior estirpe, sendo transformados de cabeça para baixo. E eu queria fazer um convite para você que veio aqui nos ouvir nessa noite. Para você que talvez não tenha esse relacionamento com Jesus ainda. Deixe Deus virar a sua vida de cabeça para baixo. Deixa Deus pegar você. Deixa Deus pegar a sua vida, tudo aquilo que você acredita, toda a sua forma de viver. E deixa Deus te virar e te revirar por meio do Evangelho. Porque quando Deus faz isso, quando Deus te vira de cabeça para baixo, você encontra graça, você encontra misericórdia. E isso é talvez a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. E esse é o chamado para você essa noite. Se vire de cabeça para baixo, deixa Deus te virar. Deixa você também ser subvertido. Mas para você que já foi virado de cabeça para baixo, para você que está aqui nessa noite, e principalmente você que é membro dessa igreja, o chamado para você é: pregue. Vá a essa grande cidade, Cabaeté, e pregue. Testemunhe. Deus está te chamando para isso, para falar. Deus está te chamando para poder profetizar a salvação dessas pessoas. Deus está te chamando para orar por isso. Deus está te chamando para também subverter essa cidade. Subverter essa cidade. Semana passada a gente estava tendo aqui uma festa. Uma festa altamente idólatra. Que a cidade toda ela vem, participa, adorando ali seus falsos deuses. Mas aqui dentro a gente também estava comemorando uma outra festa. Nossa irmã Mariana se batizando. Uma vida sendo subvertida pelo Evangelho. A gente é chamado a fazer isso, gente. A subverter essa cidade. A não deixar que os ídolos mudos simplesmente nos enmudeçam. A entrar num confronto que é verdadeiramente espiritual. Estava conversando ontem, só Deus sabe a luta que foi na vida da Mariana, na minha vida, na vida do pessoal que participou desse momento de ser recebido aqui. Só Deus sabe. Mas a grande notícia do Evangelho é que a gente pode vencer essa luta. A gente é chamado a participar disso de maneira plena. E você é chamado a participar disso. Então, se você é membro dessa igreja, convertido ao Senhor, que já foi virado de cabeça para baixo, agora é com a gente. Vamos ficar de pé? Vamos orar. E eu queria que você juntasse com alguém aí do seu lado.